Vamos conversar essa semana sobre... nós vamos começar a conversar essa semana sobre limites e continuidades. Mas eu quero mostrar a vocês como que ficou a definição de limite cerca de 100 anos depois do nascimento, né, da ideia da derivada. Acontece que a forma com que se calculava limite era uma forma assim, não muito rigorosa, né? E o que o pessoal tentou foi colocar o conceito de limite de uma forma matemática que você pudesse manipular. Então, veja qual que foi a ideia e veja também como que eu vou tentar mostrar para vocês aqui na forma estática e depois eu tento mostrar. Eu preparei ali uma apresentaçãozinha no GeoGebra para tentar vender para você a ideia. Olha só como é que eles definiram limite de uma função. O limite é a tendência, né? O limite é a tendência. Para onde que tende? Na medida que você chega perto desse x0, a imagem desses x que estão se aproximando do x0, que pode ficar quicando inclusive de um lado para o outro, pode se aproximar só do lado direito, só do lado esquerdo, as imagens estão se aproximando de qual número? Então essa aproximação, esse número para onde as imagens vão, esse número que é chamado de limite. O limite é a tendência, não se esqueça disso, tá bom? Eu fico um pouco receoso assim de vocês serem seduzidos pelo outro lado da força, sabe? Porque eu vou tentar mostrar para vocês aqui, há coisas que eu nunca vou falar para vocês, mas eu tenho certeza que vocês farão. Porque alguém vai chegar para você e vai falar assim, faz assim, olha só para você ver, olha aqui, aí vai o negócio acaba saindo e você, às vezes, pode não saber por quê, mas você acaba acertando. O meu convite é para que você tente entender, tá bom? Eu vou fazer o máximo possível para que você para que você entenda isso aqui. Nós não vamos lidar com essa forma de limite aqui, mas eu tenho que mostrar para vocês como que ela foi concebida. Então, olha só, eu vou escrever esse símbolo aqui, eu vou dizer que o limite de uma função f de x, quando x tende a x0, é um número L, veja, está tudo genérico aqui, né? Mas você, na sua cabeça, você tem que pensar, isso aqui é uma função, pode ser qualquer função. X tende a x0, pode ser x tende a 5. Os nossos limites todos até agora foi h tender a 0, né? Agora a gente vai se libertar um pouco disso. A gente vai fazer o x tender a 5, tender a menos 5, tender a 2. E o que você tem que entender é que esse x aqui está ficando cada vez mais perto desse número aqui. E quando eu digo que o limite é L, eu quero dizer que esse f de x está ficando cada vez mais perto desse L. Se eu escrever desse jeito aqui, eu estou querendo dizer que não importa como eu me aproxime do ponto x0. Se eu quiser dizer assim, não, eu vou chegar perto do x0 usando pontos que estão à direita do x0, aí eu escreverei aqui um maisinho. Aí quando o x tende a x0 pela direita, aí eu digo que o f de x se aproxima do L. Se eu quiser dizer que o ponto vai se aproximar do x0 pela esquerda, ao invés de um maisinho aqui, eu colocarei um menusinho. E aí você vai entender que eu estarei limitado aqui ao lado esquerdo. Eu vou me aproximar desse ponto x0, mas apenas usando pontos que estão à esquerda. Se nada for dito, se ficar assim, x tende a x0, essa aproximação ela pode ser por qualquer lado. Pode ser inclusive mudando de lado, alternando os lados, pode ser uma coisa totalmente aleatória. O importante é que esses pontinhos vão se acumulando aqui, acumulando cada vez mais perto do x0, sem ser o próprio x0. Quando eu falo do limite tender ao ponto x0, eu não estou no ponto x0, eu estou próximo dele. E quero saber o que acontece com o f de x. Quando eu falo em f de x, gente, eu estou falando da imagem aqui.
um x qualquer aqui, o f de x você sobe até o gráfico, do gráfico você vai lá para o eixo y, esse aqui é o f de x. Então, eu digo que o limite de uma função f de x, quando x tende a x0, é um número L. Se dado um epsilon maior do que zero, esse dado aqui quer dizer que é um número que você entra com ele, você avisa qual que é ele. Se fosse um programinha de computador, teria sim um epsilon e aqui teria uma caixinha para você entrar com o valor dele. Você teria que colocar aqui, teria uma coisinha piscando aqui, ó, pim, 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 esperando que você diga qual é o valor do epsilon. Então, esse epsilon, quando você avisa o valor dele, você vai avisar uma faixa aqui. Você vai avisar uma faixa. Eu estou supondo que o meu limite é L. Então, você terá uma faixa ao redor desse L. Então, o L é o limite, e aí você tem o L mais epsilon, o L menos epsilon, isso cria uma faixa aqui. Então, dado esse epsilon maior do que zero, então você tem que avisar qual que é esse epsilon maior do que zero. Aí existe um delta maior do que zero. Então, para cada epsilon deve existir um delta. Esse delta é o quanto que você se afasta do x0. Então, esse aqui, se esse aqui é o x0, esse aqui seria o x0 mais delta, e esse aqui seria o x0 menos delta. Quando eu digo que o módulo de x menos x0 é positivo, eu estou dizendo que o x não é o x0, não pode ser o x0. Ele pode estar próximo, mas ele não pode ser igual. E quando eu digo que o x menos x0 tem módulo menor do que delta, eu estou dizendo que a distância do x até o x0 é um número menor do que delta. Delta é esse tamanho daqui do centro até chegar na beiradinha aqui. Isso aqui é o delta. Então, eu estou dizendo, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo que o meu pontinho está dentro dessa faixa, x0 mais delta, x0 menos delta. E aí, um x qualquer aqui dentro, ó, implica, quer dizer então, tá bom? Ó, se eu estiver com um x nessas condições, nessa faixinha, então, isso aqui, ó, de novo, ó, f de x e L, o f de x, você fixa um x aqui, fixou, subiu, veio para cá, aqui está o f de x. F de x e L, a distância entre eles, porque pode ser um positivo, pode ser um negativo, né? Se eu tivesse certeza que o f de x era maior do que L, era só calcular f de x menos L. Agora, se o f de x for menor do que L, aí a distância já é o maior menos o menor, já é o L menos o f de x. Mas isso aqui contempla tudo, ó. Quando eu falo módulo de f de x menos L, eu estou falando da distância do f de x até L e que essa distância tem que ser menor do que epsilon. Eu vou dizer que o limite é L quando não importar o tamanho do epsilon que eu pegue, existe um delta que faça com que isso aqui aconteça, com que a imagem de todos os pontos desse intervalo aqui caiam aqui. Se acontecer isso, aí eu digo, e se acontecer isso para todo epsilon, hein? Você pode inventar epsilon igual a 10 elevado a menos 10. É uma faixinha desse tamanhozinho. Mas aí eu consigo achar um epsilon aqui que faça com que isso ocorra. Nesse caso, eu digo que quando isso aqui acontecer, eu digo que o limite da minha função f de x é L. Você veja que matematicamente é uma definição perfeita. O problema é trabalhar com isso aqui, né? E a gente consegue mostrar alguns limites por definição, mas não são muitos, não é? Aí nós precisamos de outros conceitos para poder trabalhar com limite. Mas antes de falar desses conceitos, que é isso aqui, né? Continuidade, deixa eu falar com vocês, eu quero mostrar para vocês a construção que eu fiz e também eu colocar isso aqui, essa parte que eu escrevi aqui em símbolos matemáticos, né? Avisar para você como é que ela é em texto. Em texto quer dizer o seguinte, eu digo que o limite de uma função, quando você se aproxima do x0, é um número L, é a mesma coisa que eu dizer assim, ó, que para x arbitrariamente perto ou próximo do x0, ou seja, eu posso arbitrar valores aqui perto do x0, o que eu vou ter é o f de x também perto aqui, também perto do L. Quando isso acontecer, eu digo que a minha função tem limite, que o limite é L. Veja que ter limite, nesse exemplo eu coloquei de propósito aqui, não quer dizer ter contínuo. A ideia de continuidade para funções é uma ideia que você consegue visualizar sem maiores dificuldades.
Função contínua é aquela função que não tem buraco, igual essa aqui tem, não tem ruptura, não tem nada, ela é uma linha, né? Uma linha contínua. Mas isso aqui eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Eu quero mostrar a vocês a ilustração para isso aqui, para você entender o que significa, dado epsilon, existe um delta. Então, pessoal, olha só, vamos ver aqui essa ilustração. Aqui eu coloquei um jeito de eu controlar o epsilon, tá vendo? O que eu disse a vocês, no meu caso aqui eu estou avisando que o meu L aqui vale 2, tá certo? Eu posso avisar aqui qual que é o meu limite, por exemplo. Eu falo assim, não, eu quero que o meu limite seja 3. Por exemplo, vamos supor que o meu x aqui seja 1. Vamos colocar aqui x0 igual a 1. Igual a 1. Essa é tangente. Não, essa função aqui é x ao quadrado mais 1. Vamos supor que fosse assim, x0 igual a 1, e eu tenho como candidato aqui, ó, vamos colocar o ponto lá para você ver, ó, é o ponto 0L, 0L. O meu candidato a limite é isso aqui. Será que na medida que eu diminuir o tamanho do delta, será que na medida que eu diminuir o tamanho do epsilon, será que eu vou conseguir arrumar um delta? É lógico que se esse epsilon for grandão aqui, ó, né, nem isso aqui não deu, né? Nem isso aqui não deu. Porque se esse epsilon for esse número aqui, se eu vier um pouquinho para cá, ó, deixa eu chegar mais perto aqui. Se eu vier um pouquinho para a esquerda, tá vendo que você já caiu fora da faixa? Você caiu fora da faixa. Então, com certeza, quando você tende a 1, o limite não é 3. Tá, então vamos colocar o limite em um valor menor. Vamos colocar 2. Será que é 2? Vamos colocar aqui 2,3. Vai. Então, você veja que esse epsilon e esse delta, tá, beleza. Porque com esse delta aqui, a imagem cai tudo aqui, ó. Se você andar aqui nessa faixinha aqui, você vê que a imagem fica dentro dessa faixa. Essa faixa, que cor que é essa aqui? Eu não sei que cor que é essa. Não sei o nome dessa cor, não. Então, agora, veja bem, para eu dizer que o limite é... Cadê o limite aqui? 2,3. Isso que aconteceu aqui da imagem... Isso que aconteceu aqui... Deixa eu chegar esse negócio para cá. Isso que aconteceu aqui, ó, dos pontos que estão dentro dessa faixa. Isso aqui é aquele intervalozinho onde o x menos x0 é menor do que delta. A imagem de todos eles caiu dentro da faixa do f de x menos L menor do que epsilon. Agora a pergunta é, será que eu consigo fazer isso com todo o valor de epsilon? Vamos supor que você trocasse o epsilon igual a 1 aqui. Vamos colocar aqui, vamos aqui em cima, vamos diminuir mais ainda aqui o valor desse, diminuiu demais, assim, você veja que agora esse delta aqui já não serve mais, né? Porque veja, a ideia é que a imagem de todos os pontos deste intervalo caia dentro desta faixa. Será que se eu diminuir esse intervalo, lembra, para cada epsilon deve existir um delta, né? Então, aquele delta era para o outro epsilon. Então, aqui eu poderia falar o seguinte, tá, vamos diminuir isso aqui um pouquinho mais. Ao invés de 0,3 aqui, vamos colocar menorzinho. Bom, acho que deu, né? 0,12. De qualquer maneira, eu vou ter que vir para cá. Que eu preciso digitar aqui. 0,12... Vamos dar uma olhadinha mais de perto lá? Pera aí. Ó. 0,12. Não, ainda não, tá vendo? Precisa de ser menor ainda. Vamos colocar 0,8. Ixi, eu mexi no lugar errado? Ah, não. 0,1208 que eu tenho que colocar. Ó, aí deu certo, tá vendo? Então, para esse epsilon 0,51, o delta 0,8, beleza, fez acontecer o que tinha que acontecer. Para esse epsilon, existe um delta, onde a imagem de todo mundo que está aqui, nessa faixinha verde, a imagem vai cair aqui a uma distância do L
que é menor do que esse 0,51. Agora, para ser o limite isso aí, isso tem que ser válido para todos os valores de epsilon que você imaginar. Aqui eu ainda estou com epsilon igual a 0,51. Vamos colocar epsilon igual a 0,1, por exemplo? Olha, para epsilon igual a 0,1, eu acho que agora nós temos um problema, porque na medida que eu diminuo aqui o tamanho do delta, vamos colocar 0,1 aqui, olha só onde é que ele está acumulando aqui, tá vendo? Você não vai conseguir nunca fazer com que essa faixinha verde fique dentro dessa faixa. Vamos chamar essa cor aqui de... é rosa? Então pronto, vamos chamar de rosa. Então essa faixa verde não vai ficar em cima, dentro dessa faixa rosa, nunca. Veja que vocês viram ali que alguns valores de epsilon eu achei um delta correspondente. Mudei o valor de epsilon, diminuí um pouquinho mais, diminuiu o delta, deu certo. Mas se eu diminuir muito o valor ali, eu não vou conseguir isso. Então isso quer dizer que esse ponto aqui, esse ponto não é o limite. Esse ponto aqui, no caso aqui eu coloquei 2,3, não é o limite. Quando você chega perto do 1, eu acho que o limite aqui, ó, se você colocasse assim 2,2, por exemplo, também teria o mesmo problema. Se você colocasse 2,1, por exemplo, olha, aqui você já caiu, aqui ainda dá certo, né? Aí se você colocar um epsilon menor ainda, ó, 0,1, aí ficou tão fininho, né? Vamos ampliar aqui. Aí você vê lá, ó, que não, mesmo assim não está dando. Tem uma parte aqui que está de fora. Agora, o valor do limite mesmo, sabe qual que é? 2. O limite sendo 2. Se o limite for 2, vamos aqui voltar para cá. Se o limite for 2, veja que com esse epsilon que eu coloquei aqui, dá para fazer muita coisa, né? Olha aqui. Eu posso diminuir o tamanho do epsilon, colocar 0,05. Posso colocar menor ainda, colocar 0,01. Ficou fininho, né? Olha só, o verde está maior do que o rosa. Mas eu consigo mexer nesse delta aqui, colocar ele aqui 0,1, por exemplo. Ó, consegui fazer. Eu consegui fazer com que a imagem daquele intervalinho módulo de x menos x0 menor do que delta fique aqui nessa faixa, né? Onde f de x menos L é menor do que epsilon. Aí você pode falar assim, ah, mas espera um pouquinho, mas se eu colocar isso aqui bem menor, vamos colocar assim, por exemplo, ó. Você não está nem vendo, né? Ó, você não está nem vendo. Então eu coloquei uma faixa bem pequenininha para o epsilon. Tá lá. Vê que o problema aqui agora é o seguinte, será que eu consigo achar um delta que faça com que a imagem fique aqui dentro do rosa? Tá, então eu vou colocar aqui então 0, vou colocar mais um 0 aqui, vamos ver. Não, isso aqui tem que ser menor do que isso aqui. Mais um 0 aqui, vamos ver. E pronto, vai ficar desse jeito. E isso aqui, gente, vai ficar para sempre assim. Então aqui eu posso dizer que, na verdade, dado um epsilon, olha só, já estou com 0,0001, né? 10 elevado a menos 4. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado a menos... é 4 mesmo. 10 elevado a menos 4. Então, se você diminuir mais ainda aqui, e aí você vai, ó. Aí você diminui esse aqui mais ainda. Tá vendo? Olha lá como é que ficou. E aí você diminui esse aqui mais ainda. Ficou bem pequenininho. Aí você diminui esse aqui mais ainda. Ó, o verde continua dentro da faixa, né? Se você diminuir esse aqui mais ainda, e por aí vai, você diminui esse aqui também, e você sempre vai conseguir fazer. Então esse significado do dado epsilon existe um delta, dado um epsilon é dado uma faixa aqui ao redor do seu limite, do seu candidato a limite, o seu L. Deve existir uma vizinhança, isso aqui a gente chama de vizinhança, né? Dado um epsilon, você constrói uma vizinhança aqui do L. Deve existir uma vizinhança do x0, de modo que a imagem de todos os pontos daquela vizinhança caia dentro dessa vizinhança do L aqui. Isso que eu fiz com vocês aqui, ó, já tem um bocado aqui, né? A vírgula tem que andar aqui 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Tem que andar 7 casas aqui para a direita para você chegar até 1. E do jeito que nós continuamos aqui, a gente vai continuar, vai conseguir sempre, para todo o epsilon, nós vamos conseguir um delta que vai fazer isso aí acontecer. Ou seja, o verde vai ficar dentro do rosa. Quando isso acontecer, independente do tamanho do epsilon, e não se engane, isso que eu fiz aqui com vocês é uma ilustração, isso não é demonstração coisíssima nenhuma, mas é uma ilustração que mostra a vocês o que significa, dado um epsilon, existe um delta. Ok? Agora vamos voltar ao normal aqui para você ver como é que a gente está. Ctrl M aqui, Ctrl M. Ctrl M? Deixa eu ver. Você nem enxerga as duas faixas. Nem enxerga, tá vendo? Tem uma faixa verde e uma faixa rosa ali. Você não enxerga. Você não enxerga, mas se você ampliar, você consegue enxergar elas. Ok? Então, veja, esse é o significado do limite. Essa coisa surgiu, sei lá, não sei se... Eu vou dizer assim, essa coisa surgiu aproximadamente 100 anos, né? Vamos arredondar aí, depois das derivadas. E a partir de então aí pôde-se, né, dar um significado mais concreto, mais robusto, mais matemático a tudo aquilo que as pessoas já vinham fazendo lá na derivada. Professor, Oi. qual foi tipo assim, a base para ter criado isso? Porque normalmente a gente acaba descobrindo algo buscando resolver algum problema. O limite foi no caso de descobrir a velocidade instantânea e tal. Mas isso aí... Não, na verdade, a derivada é que foi motivada pela derivada instantânea. Isso aqui também foi movido por um problema, mas um problema matemático. Não um problema físico, um problema matemático. O problema era como é que eu conceituo a ideia de limite. Então, as pessoas pensaram em cima desse problema. Como é que eu posso dar um conceito que seja um conceito que possa ser manipulado, que possa ser demonstrado. Então, isso aí não se partiu de algum problema físico, um problema real. Isso partiu de um problema matemático. O problema físico, ele foi utilizado lá para construir a derivada pelo Newton. Agora, a partir de então, tinha-se um problema matemático de como é que se conceitua o limite. Não é essa ideia de limite. O que é limite? Aí, as pessoas foram trabalhar em cima disso aqui. Matemáticos, normalmente, né? Foram trabalhar em cima desses conceitos. Porque para muitas pessoas, isso aqui... Para que precisa disso tudo? Mas o matemático vai lá e fica curioso, e por que é assim e tal. E aí ele consegue, até que ele conseguiu fazer isso aqui. Igual, por exemplo, aquele... Você já ouviu falar no último teorema de Fermat? Vocês já ouviram falar, gente, o último teorema de Fermat? Pois é, procura saber sobre ele. É um problema muito bobo, sabe? Último teorema de Fermat. Fermat é Fermat. Que é uma pessoa, né? Então vamos colocar assim. Para você ver como é que as coisas são. No caso do Fermat, ele... Naquela época, né, gente, não tinha e-mail nem nada, as pessoas se comunicavam por carta, as cartas demoravam muito a chegar e tal, mas enfim, a comunicação havia, era uma comunicação muito lenta, mas havia. E aí, o Fermat lia bastante, né, estudava bastante, e nesses estudos ele sempre rabiscava assim as beiradas do livro. E aí o que foi que ele rabiscou em um dos livros dele e só foi descoberto depois que ele morreu, salvo engano, pelo filho dele. Ele falou o seguinte: olha, eu tenho uma demonstração interessante para esta afirmação aqui, ó, x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n. Essa equação, ela não tem solução não trivial. Não trivial que seria o quê? 0, 1, 1, né? 1, 0, 1. Essas soluções assim são soluções triviais. Isso aqui não tem solução se n for maior do que 2. Ou se você preferir, se n for maior ou igual a 3. Você não tem como resolver isso aqui.
Só que o espaço que eu tenho, ele tinha um livro assim, né? Ele tinha o livro, só que o espaço, e estava aqui o livro, e ele estava escrevendo aqui. Só que o espaço que eu tenho aqui não é suficiente para fazer essa demonstração. Ponto. Aí, depois ele morreu. E depois o filho dele encontrou essas anotações e mandou para uma porção de conhecidos, né, matemáticos da época conhecidos do Fermat, e as pessoas começaram a tentar mostrar isso aqui. Só que não conseguiram demonstrar. E isso aqui não foi, a base disso aqui não foi um problema real. Então, foi um problema, na verdade, uma curiosidade, né? A pergunta era, vem cá, ele tinha uma demonstração que cabia aqui no lado do livro, e então a gente vai tentar fazer. E aí as pessoas tentaram, esses que tentaram, passou a geração deles, passou outra geração, gente famosa. Se você vê, o Euler tentou mexer com isso, o Gauss tentou mexer com isso. Alguns deles conseguiram mostrar que para algum valor particular de n, por exemplo, para n igual a 5, não tem jeito de resolver. Para n igual a 3, não tem jeito de resolver. Só que entenda, você pode fazer para n igual a 3, 4, 5, 6, 7, até chegar em 1 milhão. Mas você não provou isso aqui. Ele falou que para todo n maior ou igual a 3, isso não tinha solução. Isso só foi resolvido, agora em 1995, por um inglês chamado Andrew Willis. Vocês podem procurar no YouTube lá um videozinho chamado O Último Teorema de Fermat. É um documentário que conta essa história. Tem um livro também escrito chamado O Último Teorema de Fermat. Esse livro, ele foi escrito por jornalista, então é muito bom, porque ele não tem essa carga de símbolo, ele realmente vai te contar a história. E vai te falar de várias pessoas que tentaram demonstrar esse teorema e não conseguiram. 350 anos depois que o Fermat disse que conseguia demonstrar isso aqui na beirada do livro, é que esse teorema aqui foi demonstrado. E ele estava certo, esse problema não tem solução, por incrível que pareça. E se quisesse derrubar a afirmação dele, era só você achar um n, né? Por exemplo, n igual a 150, e mostrar os valores de x, y e z que faziam essa equação ser verdadeira, que pronto, o Fermat estava errado. Só que ninguém conseguia esse contra-exemplo. E esse problema só foi resolvido agora em 1995, né? 20 anos atrás. Ele tinha razão, realmente não tinha solução. Só que ninguém nunca soube o que foi que ele pensou aqui. Mas nós conjecturamos que ele não tinha essa demonstração. O que ele achava que era uma demonstração, na verdade não era. Enfim, nem tudo vai ficar ligado à parte física, certo? Nesse caso aqui do limite é um deles. O meu problema era como eu conceituo isso. E aí, gente, voltando para cá, para essa questão dos limites, nós vamos dar um nome especial para as funções. Deixa eu ligar essa luz aqui.